Amigos da Rádio Difusora, nós estamos no ar com mais uma entrevista especial, um vídeo entrevista. O grande debate hoje no Rio Grande do Sul e na sociedade é sobre a questão da volta às aulas em meio a esta pandemia aí do novo coronavírus. O governo do estado divulgou um cronograma gradual do retorno e projeta, sim, o retorno presencial daqui a um mês, ou no mês de julho. Por enquanto é um ensino remoto. Mas a discussão de pais é a preocupação de levar os seus filhos novamente para a escola, pois estamos com um vírus silencioso e as crianças são, de fato, grandes propagadores ou até jovens e adolescentes. Promotoria da Infância e da Juventude, estamos falando do Ministério Público e é por isso que gentilmente eu quero saudar o promotor Elcio Resmini Menezes, da Promotoria de Bento Gonçalves, que conversa conosco, porque a promotoria ela é um ente dentro do processo de incentivar as políticas públicas para que ocorra uma educação, mas também, né, tem a preocupação com a questão envolvendo a saúde. Como é que o senhor vem acompanhando tudo isso, promotor Elcio? Esse debate aí que tem dividido opiniões, a educação é necessária, a saúde também é. Que reflexão podemos fazer nesse momento? Tudo bem, promotor Elcio? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia aos amigos da difusora, né? Posso chamar assim. Felipe, nós tivemos um período também de paralisação de atividades por conta de todas essas questões que envolvem a presença deste inimigo oculto no nosso meio, mas desde o dia 4 de maio nós retomamos as atividades presenciais, embora nunca tenha deixado de existir a atividade remota. E nesse período todo, nós também estamos aprendendo, né? Todos, certamente, tentando encontrar a melhor alternativa, a melhor solução e a maior proteção possível. E quando a gente fala em proteção, e nós que estamos acostumados a trabalhar com a proteção social, com a proteção das crianças, a gente fala agora em proteção de saúde também. A proteção da educação, ela está na vaga escolar, no transporte escolar, na possibilidade de atender desde a da educação infantil até o ensino médio, atender a todos, como política pública de educação. Agora, a questão não está necessariamente em oferta de vaga, em oferta de transporte, ao contrário, está paralisado e o governo estadual está gradativamente, com o aprendizado que vem fazendo, é importante dizer um aprendizado científico, porque nós temos muitos aprendizados, né, que são aqueles que eu acho que o melhor seria este ou aquele caminho. Mas o aprendizado científico, neste momento, é o único que pode nos dar um norte mais seguro. Embora, ainda que nós possamos divergir, e certamente as divergências existem, divergências da comunidade, das pessoas que têm os seus filhos envolvidos com as escolas e que retornem ou não, estão na ansiedade também de quando isso vai acontecer e se vai acontecer. Na verdade, tudo isso nós temos que embasar em cima de dados. E ontem, com a nova etapa apresentada pela Universidade Federal de Pelotas e os números que estão aí, né, no nosso Rio Grande do Sul, ontem, então, o governador apresentou essa nova sistemática de retorno. Uma sistemática que me parece segura, mas ainda uma sistemática duvidosa, porque, na verdade, a própria palavra do governador, ao informar que presencialmente, a partir de 1º de julho, seria um cenário possível, ele deixou claro que no dia 15 de junho isso será possível, nesse período, de confirmar. Então, o que a promotoria tem feito, assim como os demais no aprendizado que nós estamos tendo, é contribuir, e mais especialmente as promotorias regionais de educação têm tido contatos permanentes com a Secretaria Estadual de Educação, com o governo do estado, e lançando os seus pareceres a respeito, como tantas entidades têm feito, como tantas instituições têm feito. Nós temos feito pelo Ministério Público contatos com o nosso governo do estado, com as nossas secretarias, para que nós possamos também participar desse momento. Não é uma questão de dar opinião, mas é uma questão de, com base científica, poder, pelo menos, entender o que vem a ser melhor para as nossas crianças nesse cenário ainda muito instável e muito duvidoso que nós temos pela frente. Porque além da questão da saúde, promotor,
tem o lado do desenvolvimento, né, da criança e adolescente, que naturalmente o convívio com outras, né, claro que estamos falando que voltar presencialmente tem que acontecer sem aglomeração, é a tese defendida nesse momento, né? O quanto tem sido, olhando o aspecto de resguardo da saúde da criança e do adolescente que está em casa, mas ao mesmo tempo o outro lado, né? Determinado prejuízo por não estar convivendo com outras, nesse que é um processo de desenvolvimento para a vida, né, promotor? Há uma observação nesse sentido que a promotoria consegue fazer também? É muito difícil nesse momento, e nós sabemos que essa convivência, né, que esse compartilhamento da relação humana e as escolas, né, não existe lugar melhor para nós falarmos sobre isso. Nós temos visto que esse seria uma certa angústia até, essa seria uma certa angústia até do retorno, que é exatamente aquele retorno que nós pudéssemos imaginar a normalidade. Como eram as crianças, adolescentes que frequentavam até antes da paralisação as escolas e que se abraçavam e que podiam compartilhar e que podiam conviver. Na verdade, o cenário é diferente. Nós vamos ter que ter compartilhamentos e convivências que não permitam o abraço, que não permitam a aproximação, que tenham que usar máscara. São formas diferentes de convivência. A questão é saber se nós estaremos com as nossas crianças prontas para essa forma nova de convivência. Nós sabemos, isso tem sido dito, e por isso até ontem o governador explanava a questão da educação infantil e do ensino médio como prioritários no primeiro momento presencial, porque nós sabemos que no ensino médio é possível o adolescente, o jovem, entender que não deve tocar, que não deve, né, ter uma aglomeração, que então, por isso, a convivência deles talvez seja mais viável. Por outro lado, Felipe, tem uma questão muito importante, que é a disparidade, a diferença entre o ensino privado e o ensino público. E isso precisa ser observado. O Ministério Público, por meio das promotorias regionais de educação, lançou um parecer à Secretaria Estadual de que não retornassem de forma em tempos diferentes. Que o retorno fosse pensado e feito ao mesmo tempo para o ensino privado e o ensino público. Exatamente porque nós temos que tratar os nossos estudantes da mesma forma, não é porque eles estão em escolas com melhores condições de adaptação que nós podemos imaginar que então eles possam voltar e ter privilégios, porque é um privilégio estar assistindo e não estar remotamente assistindo, estar assistindo presencialmente. Então, esse foi um parecer lançado exatamente para que nós pudéssemos ter o equilíbrio. Nós sabemos, o Enem foi adiado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já adiou o seu vestibular. Nós sabemos que isto é uma questão que logo ali adiante, na medida em que nós tratarmos de forma diferente os nossos alunos, os nossos estudantes, nós podemos colher ainda mais disparidades, diferenças que já existem do ensino para outro, do ensino privado para o ensino público. Então, por isso, se pensou que devesse realmente ser pensado, como agora foi apresentado, em que todos tivessem a mesma oportunidade e o mesmo direito, ao mesmo tempo. Agora, essa é a questão, né? Nós sabermos o quanto essa convivência, a falta dela, né, nessa relação social que é tão importante, está angustiando, e o jovem precisa ter esse relacionamento, dentro da escola, um relacionamento saudável, e o quanto isso coloca em risco a saúde desses jovens. Então, é isso que eu digo no aspecto científico. Eu acho que só a ciência, só o estudo, só a pesquisa, essas análises que estão sendo feitas pela Universidade Federal de Pelotas é que poderão dar base e guiar as decisões do governo. Existe algum tipo de receio quando retornar às atividades presenciais? Em princípio será dia 1º de julho, né? Como nós estamos conversando aqui, promotor, pode ser que o cenário mude, enfim, mas aqueles pais que mesmo quando retornar presencialmente não sentirem-se à vontade, né, de dizer para o seu filho, vá para a escola. A gente tem escutado conversas, a gente sabe que tem grupos de pais aí no WhatsApp que ficam trocando conversas e mensagens dizendo, olha, eu não vou levar o meu filho esse ano, em 2020. E é um dever, né, dos pais proporcionar a educação, mas eles querem também proteger os seus filhos, né? E se alguém não levar quando voltar presencialmente, o que pode acontecer, promotor? Olha, Felipe,
nós sabemos o que a legislação determina em relação à frequência, comparecimento dos alunos, à frequência às aulas. Agora, como tudo tem sido visto e dito, nós estamos no momento, vivenciando um momento que para nós é absolutamente diferente e é surpreendente. Eu duvido que alguém tenha passado por situação como essa, né? Eu sei que muita gente viveu a guerra, ainda está vivo, né? E por isso poderia se dizer, bom, em alguns momentos tinha que se isolar, tinha que se fechar dentro de casa, não podia nem olhar, né, pela janela, mas não é o inimigo que passava na rua. Esse inimigo que passa na rua hoje, que está nos ambientes, é um inimigo que nós não sabemos, não conhecemos, né? Então, é tudo muito diferente para que a gente possa afirmar que se o pai não levar, nós teremos comunicação de infrequência, nós teremos busca pelas crianças, nós teremos processos contra, né, os pais. Eu acho que isso seria uma leviandade se eu dissesse que nós estamos diante da possibilidade e da exigência normal da lei. Por outro lado, eu também não posso desconhecer que não pode ficar a bel prazer de cada família, porque também não posso deixar de lembrar que muitas delas já eram omissas em relação aos estudos dos seus filhos, em relação à frequência escolar dos seus filhos. Nós temos diversas, e aqui nós chamamos de FICAIs, né, ficha de comunicação de infrequência, que chegaram ao ponto de nós termos aí no ano de 2019 mais de 1.000, em torno de 1.000, um pouco mais de 1.000 FICAIs. Então, nós já temos, né, uma situação consolidada de omissões de pais que não acompanham, como a lei determinaria, a frequência escolar, o estudo dos seus filhos. Agora, por outro lado, hoje nós temos um componente novo. Eu sei que muita coisa pode ser escondida por trás da pandemia, né? Nós temos que ter esse critério também. Muitas justificativas poderão estar baseadas no fato de que tivemos um momento extraordinário e que isso, então, justifica certas condutas. Mas não é bem assim também. Nós temos que ter o equilíbrio de uma forma que os pais entendam que é importante para os seus filhos. Agora, como são eles os grandes responsáveis pela vida, né, pela saúde, então nós também vamos ter que ter o equilíbrio para entender aqueles que eventualmente percebam que por na sua casa existe um idoso, né, um avô que mora junto, uma avó que mora junto, e isso pode ser um ponto, né, de contato que seja perigoso para a própria família. Então, temos que entender situação por situação e procurar equilíbrio nesse momento para entender a razão dos pais. Sim. Aquela questão do bom senso, né, que tem sido tão desafiador, né, nesse período. Bem, promotor, o senhor quer deixar algum recado aí para membros, né, da educação, crianças, jovens, famílias? Uma mensagem final, né, em nome da Promotoria da Infância e Juventude. E também queria lhe agradecer a gentileza de conversar conosco e desejar saúde, né, para você e para toda a equipe aí da promotoria. Obrigado, Felipe. Da mesma forma, para você, para a difusora, né? Nós tivemos uma convivência pessoal, né? Que continuamos, enfim, mas no momento, né? Não podemos ter essa questão mais próxima. Mas eu queria, assim, primeiro lembrar a todos que nós estamos, no aspecto social, diante de uma disparidade, como eu digo, uma diferença que existe, né, que nós sabemos que existe, e que por isso, embora eu tenha dito antes que recomendou-se que não houvesse retorno das aulas do privado em detrimento do público, que o público ficasse para depois, que a escola pública ficasse para depois, embora tenha se recomendado que isso tenha sido feito, deveria ser feito ao mesmo tempo, as justificativas estão muito ligadas também a essa disparidade social, porque, na verdade, nós sabemos que um distanciamento numa escola pública estadual é diferente da possibilidade de um distanciamento numa escola privada. Então, não dá para nós pensarmos que um pode se adequar e o outro não pode. Então, um volta e o outro fica o ano de 2020 sem voltar. E isso é uma possibilidade. A gente viu ontem que o próprio governador alertava de que a expectativa é de que 100% do retorno aconteça no mês de setembro. Eu diria, Felipe, para os pais e para as famílias, num primeiro momento, que é isso, nós temos que entender o momento e debater o momento e ter calma no momento. Não é momento de acirrar. Infelizmente, temos visto isso na política, né, de uma forma ideológica que não cabe para este momento, mas não é momento de nós estarmos discutindo e simplesmente fazendo críticas àqueles que estão na linha de frente,
tentando resolver um problema que nós nem sabemos quando a solução pode existir. Então, os pais e as crianças é o momento de todos nós, né? Afinal, de uma certa forma, ou sendo professor, ou tendo filhos alunos, todos nós temos alguma relação com a educação. Então, é o momento de nós nos apoiarmos e entendermos, com um debate sério, um debate tranquilo, né, com as nossas escolas, com os nossos diretores, entendermos que, embora todos tenham o mesmo objetivo, que é o objetivo de dar condições saudáveis para que as crianças possam retornar, né, embora todos tenham esse objetivo, todos estão tateando, né, todos estão em busca dessa alternativa, porque não conhecemos contra quem estamos lutando. Então, calma nesse momento, bom senso, tranquilidade, para que a gente possa atravessar em paz essa situação. E aos educadores, porque nós sabemos que na rede pública, Felipe, e isso é um levantamento que eu pessoalmente não tenho, mas ouvi a respeito desse levantamento, nós temos na rede pública estadual em torno de pelo menos 50% dos nossos professores no chamado grupo de risco. Tá? Não sei se o número é bem esse, talvez ele não chegue a tanto, enfim, mas nós temos um número acentuado de professores que se encontram dentro daquele grupo que não poderiam voltar. Né? E essa é uma outra questão a ser debatida na escola pública. Como resolver o problema para que aqueles que estão numa idade mais avançada ou têm algum tipo de comorbidade possam ficar em casa, e quem suprirá essa deficiência na questão do mestre, do professor, daquele que tem que estar transmitindo. Então, todas essas questões são questões que durante o ano de 2020 nós vamos ter que aprender com elas. Então, aos professores, né, aos educadores, que eu sei o quanto também se angustiam com essa dificuldade, os meus sinceros cumprimentos por tudo aquilo que eles sempre fizeram e por esse momento em que eles têm que se reinventar. E assim como a gente tem feito tanto aos nossos médicos, profissionais da saúde, né, que estão na linha de frente, nós temos que fazer a todos aqueles que estão ainda juntos tentando encontrar a saída. E especialmente eu quero deixar aqui um reconhecimento, né, pessoal da Promotoria Especializada da Infância e Juventude ao trabalho desenvolvido pela gestão municipal. Porque eu acho que a gestão municipal de Bento Gonçalves tem mostrado nessa sua análise científica que tem feito, com parcimônia, com tranquilidade, tanto o prefeito municipal quanto o secretário da Saúde, evidente, outros secretários, mas eu cito mais vinculado a eles, tem mostrado para nós que o caminho é este, é de muita cautela, de muita calma e de que todos juntos temos que enfrentar aquilo que hoje é o nosso grande inimigo. Nós não temos lado agora. O nosso único lado é estar contra o que está acontecendo, né, desse risco que estamos correndo em relação à saúde. Então, a todos, Felipe, de forma geral, eu acho que é o momento de dizer que estamos encontrando uma situação absolutamente nova e que precisamos, cada vez mais e mais do que nunca, estarmos juntos, né? Com divergências, mas sem brigas que possam nos colocar em lados opostos. Muito bem. Promotor Elcio, obrigado, viu? Mais uma vez a gentileza. Um bom trabalho por aí, tá? Obrigado, à disposição, Felipe. Agradecemos então a gentileza, promotor Elcio Resmini Menezes, da Promotoria Especializada da Juventude, da Infância e da Juventude, e o tema dessa entrevista, a questão da volta às aulas e que esta aconteça de forma responsável.